Podcasts. Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você não conhece, vai lá, www.olapodcast.com. Tem muita coisa legal lá. Também segue eles nas redes sociais, aí tem TikTok, tem Instagram, @Olá Podcast. Lembrando que estamos também na Isto É Esporte, né? O Pod Esporte é um podcast oficial da Isto É, dentro da Isto É Esporte. Então, por favor, vai lá no canal deles também. Se inscreve, lembrete, sininho, tudo que você tem que fazer para sempre que sair episódio novo, você ser notificado. Hoje vamos falar com uma pessoa sempre especial que está aqui, mais uma vez uma delas, é um preparador físico com uma larga experiência. Vamos falar sobre muita coisa legal, sobre a sua carreira, sobre as suas passagens por diversos esportes, né? Acho que também tem essa questão do preparador físico não estar especialista em um esporte só. Teve muito tempo em um, mas teve experiências em outros esportes. Vamos falar sobre muita coisa legal aqui. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte. Léo Cursino, obrigado, cara. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Diogo. Eu sou feliz em poder falar de esporte com alguém que está há muito tempo nessa área. Né? Nossa senhora, faz tempo. Passou do tempo, né? Léo, então vamos lá, cara. Por que eu sempre... E aí as histórias são diferentes, mas eu acho que sempre convertem para o mesmo lugar. O cara foi ser preparador físico, né? A gente tem os ex-atletas, né? Que não conseguem se livrar do esporte, vão por esse caminho. A gente tem alguns que queriam estar no esporte, né? E aí acabaram como atletas não sendo atletas realmente, né? Profissionais, enfim, de alto rendimento, e acabaram migrando para a preparação física. E temos aqueles que são realmente cientistas, os caras querem trabalhar por detrás, nos bastidores e tal, né, como preparador físico. Seu caso, qual que é dos três que eu citei? Ou um quarto? Cara, acho que é um quarto. Eu queria ser jogador de basquete, com o meu 1,70 m, é o máximo que eu consegui atingir. Melhor, 1,73 m. Opa, 3 centímetros nunca se perde, nunca. Eu brinco com a minha filha, que ela tá quase me passando, eu falo, você vai crescer, mas não vai passar de 1,73 m. E aí entrei na faculdade para ser técnico de basquetebol. Mas aí eu ainda fazia licenciatura plena, né? Que era a graduação e a parte de dar aula em escolas. Léo, coloca o seu microfone aí um pouquinho para captar bem o áudio. Perfeito. E aí comecei a fazer o curso de Educação Física e ali comecei a perceber outras possibilidades dentro da Educação Física. E os primeiros empregos que eu tinha, né? Isso foi antes de ter o CREF ainda, né? Eu sou formado em 98, que é o ano que surgiu o Conselho Federal. Então você, como estagiário, já podia trabalhar. E aí eu comecei tendo oportunidades como técnico, mas de basquete, menos de basquete, de vôlei, de futsal, de handball. Fui técnico dessas três modalidades, mas o basquete não aparecia para mim. Uma oportunidade legal, né? Fui dar aula em academia. Na verdade, passei por tudo ali como estagiário. E chegando ao final do curso, ainda era a época que fazia os TCCs, né? Sim. Não se faz mais? Cara, mudou bastante. Hoje em dia tem até curso de Educação Física EAD, né? Isso aí pra mim é... Cara, então... Desculpe minhas faculdades. Desculpe minhas faculdades, mas... A gente vai discutir um pouco isso aí, acho que aqui na conversa. Mas muito bem. Tinha, né, que fazer ali um trabalho de conclusão de curso. Fiz esse trabalho de conclusão de curso voltado para a área da psicologia. Eu tinha uma professora que no final depois acabei fazendo a especialização em psicologia do esporte. E aí decidi fazer algum tipo de trabalho voltado à psicologia. Então eu não sabia muito bem o que eu queria trabalhar com a educação física. Eu iniciei querendo ser técnico de basquetebol, mas foi indo por esses caminhos. Nesse trabalho eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo dentro do Palmeiras, com o futebol. Então eu fiquei acompanhando uma equipe de futebol do juvenil na época. Eram aqueles atletas... Você lembra um pouco de futebol aí, não? Rodrigo Tadei, Thiago Gentil, sim, essa sim, turma aí, sim. Quando era juvenil no Palmeiras, isso é 97, 98. E ali fiz uma pesquisa com programação neurolinguística em treinamentos de cobrança de falta, com esses atletas ali. E aí eu vi que essa era uma área interessante, que estava bem no começo, e decidi ir por esse caminho. Eu fui fazer uma especialização em psicologia do esporte, trabalhando dessa forma, né? Esporte escolar e tal, academia, era o que eu conseguia ali como recém-formado.
Fiquei ali no Palmeiras por uns 2 anos fazendo esse tipo de trabalho, quando surgiu a oportunidade do BCN, antes do Bradesco, né? Eu tinha um amigo lá dentro que foi meu técnico e falou, Léo, tá surgindo algumas vagas aí, talvez para trabalhar na escolinha, para dar treino de basquete e tal. E lá eu fui, comecei... Nessa época ainda a gente trabalhava muito de graça para conseguir ter boas oportunidades, né? Eu, por muito tempo, depois a gente vai falar, eu fui professor universitário no curso de Educação Física e sempre falava isso para os alunos, né? Cara, trabalha na escola, que você tem um período ali, CLT, as pessoas te pagam, você paga suas contas, mas pega outro período e vai dar um gás no que você quer trabalhar, né? Mostra que você tem interesse, não se preocupa com grana, porque tudo é networking, né? Você precisa se relacionar com as pessoas. E aí, dentro desse processo, eu comecei a ir no BCN e ali surgiu uma oportunidade como preparador físico. Quer pegar como preparador físico? Fala, o BCN que tinha vôlei e basquete, né? Tinha vôlei e basquete. O BCN chegou em Osasco em 97. E eu cheguei lá em fim de 98, começo de 99. Ainda fiquei um ano de graça ali fazendo, ou dava aula na escolinha, ou fazendo algum tipo de trabalho como preparador físico. E aí surgiu uma vaga em 2001, na verdade, o meu primeiro contrato, o 2000, não lembro, por aí, faz um tempo. E aí entrei como preparador físico da equipe Mirim, no primeiro ano a gente foi campeão paulista, e ali eu comecei a desenvolver meu trabalho como preparador físico. Então, o que é engraçado, Diogo, aqui, eu nunca fui técnico de basquete nesses 30 anos de carreira, nunca cheguei a ser técnico dessa modalidade, nem escolar. Eu sempre trabalhei com as outras modalidades. Mas no basquete eu trabalhei como preparador físico, fui indo ali, e no BCN eu fiquei até virar Finasa, depois virou Bradesco. Fiquei de 2001 a 2011. O basquete chegou a virar Bradesco? Chegou a virar Bradesco. Chegou a virar... É que em 99 houve um problema, tinha a equipe profissional, que era o último ano da Paula, se não me engano. Houve um problema do Bradesco com a Confederação, se não me engano. E aí o Bradesco decidiu, já era Bradesco, né, só que usava a nomenclatura de BCN, decidiu tirar a equipe profissional de basquete, só ficou com o vôlei. Então eles investiram, quando virou Finasa, investiu no vôlei, que foi Zé Roberto para lá e tal. Mas o programa de juvenil para baixo sempre seguiu, acho que acabou há 1 ou 2 anos atrás. Sim. Uma pena, cara. Aquele centro ali em Osasco, aquele centro de treinamento ali. Minha sobrinha, que é filha da Paula Mel, jogou lá durante muito tempo e tal. A Paula é minha concunhada, né, cara? Perfeito. Então ela... Acompanhei, né, na gravidez e tal. Eu conheço a Paula desde a lesão. Eu conheci a Paula na lesão dela para Atenas, que tirou ela de Atenas, que foi a lesão do cruzado. Então eu conheço a Paula desde então. Então, isso hoje é parte da minha família. Eu lembro da Paula lá, infanta. Então, a minha família. Eu falo de bigode, Paula tinha bigode, então fica brava. Mas, enfim, só para fazer o parênteses aí sobre o Bradesco, que, foi durante muitos anos o celeiro de grandes atletas. Muitos atletas começaram jogando lá. Enfim, uma pena ter acabado. Então, e aí nesse tempo, trabalhando com meninas, né? Num esporte feminino que tinha uma grande representatividade nessa época, né? Fim dos anos 90, o Brasil foi campeão mundial, medalhista olímpico no basquete, né? Então eu peguei essa safra dessa mudança, né? De saindo aí, era o último ano da Paula, acho que a Janete jogou mais alguns anos, então de vivenciar a formação dessas atletas aí. E por eu ter tido uma experiência muito grande durante a época de professor como estagiário ainda, né? Trabalhando com várias modalidades, em várias instâncias. Ali, a gente trabalhava lá em Osasco, no ginásio geodésico, que é um ginásio um pouquinho maior que tinha lá, não tinha ainda esse treinamento. E o que eu tinha como preparador físico era uma lateral de quadra. Ponto. E é isso, né? Então ali, cara, eu desenvolvi muita coisa de trabalho, de atividade, que foi me dando várias possibilidades de desenvolver essas atletas. Ao longo desse crescimento, né, tive contato com outros preparadores físicos que trabalhavam lá, o pessoal que estava na seleção, sempre olhando, né, o que o pessoal estava fazendo. E aí eu fui crescendo, dali eu consegui chegar à seleção, acho que em 2004, foi o primeiro ano que eu fui como preparador físico de categoria de base. E comecei a ter uma notoriedade, porque a gente conseguia chegar, as meninas iam se desenvolvendo, de entender também como funciona o treinamento feminino, né? De lidar, principalmente com essas meninas, início de ciclo menstrual e tudo. Foi bem legal. Concomitante a isso, eu continuava dando aula na escola,
professor de educação física, precisa ter 6 empregos, né? E também em 2005 eu iniciei como professor universitário no curso de Educação Física e Pedagogia lá da Uni Santana. Também fiquei por 10 anos. Neste tempo, eu comecei a dar uma pensada nessa área de Educação Física, pensando de uma forma mais ampla, né? Porque eu, quando era garoto, eu queria ser atleta. A ideia, quando eu entrei no curso de Educação Física, é que eu queria chegar ao alto rendimento, né? Para entender, para vivenciar isso, nem que seja pelos bastidores ali. E na hora que eu vivenciei, né? Cheguei em equipes que estavam jogando Campeonato Brasileiro ou Campeonato Paulista, ou cheguei a uma seleção, eu vi que haviam muitos problemas de base, né? Para a educação física que faziam problemas para a gente, né? Eu, como preparador físico, principalmente trabalhando, e isso se estende até hoje, dos 10 aos 14 anos, não importa a modalidade, o atleta chega extremamente cru de movimentos motores que eles deveriam ter aprendido com 6, 7, 8 anos. Então comecei a ver essa necessidade que a educação física escolar pudesse contribuir, né? Então ali já comecei a perceber que não há uma política pública de educação física no país, que não tem a relação entre o esporte e a escola. E comecei a pensar sobre esse tipo de situação. Ali, dando aula no curso de Educação Física, entre 2005 e 2010, comecei a perceber também essa fuga dos professores, né? Os caras começaram a entrar no curso de Educação Física para ser personal, para dar uma academia, para ir para o... Não tinha o CrossFit ainda, mas para a parte mais estética. E também o curso de Educação Física se dividiu. Antes era uma licenciatura plena, né? Sim. Então dividiu para quem era licenciatura, quem queria ir para a escola. Eu peguei o último ano, eu sou formado em educação física. Eu peguei o último ano de licenciatura plena. Que eu acho que é o mais ideal, mas ok, foi dividido. E aí as pessoas pararam de começar a buscar a licenciatura. E o curso da licenciatura começou a não formar tantos professores e você começa a olhar a educação física na escola, né? Eu trabalhando na educação física escolar também, comecei a perceber que a educação física não é vista nem pela escola como algo tão importante quanto é a matemática ou o português, né? Já é um problema hierárquico. E também não há nenhuma preocupação em conteúdo, né? Sei lá, segundo ano do ensino fundamental, o que uma criança está aprendendo em matemática? Talvez a gente consiga visualizar em português, mas educação física não. Desde sempre, né? Aquele estereótipo do... hora de relaxar, joga uma bola na quadra e, enfim, nunca se trabalhou. Eu, pelo menos, eu tive ótimos professores de educação física, mas, em suma, era isso, né? Em suma, era, a bola aí, vai jogar, vai experimentar. Essa é uma realidade, a gente depende... Pelo menos um esporte por bimestre e tal, e vai... A gente depende do professor abnegado. Exatamente. Que é isso, a gente lembra de um bom professor. Eu perguntava para os alunos no curso de Educação Física, por que você entrou? Ou é porque ele teve um professor animal ou porque ele teve um professor merda. Entendi. Não, eu quero fazer diferente. Eu gosto de esporte, mas eu quero fazer diferente. Então, as pessoas também chegam para essa área sem saber muito bem qual é a utilização de todo esse processo. Então, isso começou a culminar na minha cabeça nessa época. Nesse tempo, casei e tive filha, né? Minha única filha, Mariana. E, como a gente estava comentando antes de a gente começar a gravar, né? Em 2010, eu tive um convite para montar o primeiro time de basquete feminino lá do Maranhão, que hoje em dia é o Sampaio Corrêa, que acabou virando... Então eu fui em 2011, né? Então decidi sair do Bradesco, pedi demissão e fui ajudar nessa montagem. Na verdade, eu vendi uma consultoria de 3 meses para ir lá fazer todo esse processo, porque financeiramente não valia eu mudar para o Maranhão, né? E também tinha minha filha e tal. Desde 2004 eu estava na seleção. Em 2009 minha filha nasceu e em 15 dias eu tive que viajar por um campeonato. Fiquei longe e eu ali percebi que talvez não era isso que eu queria, principalmente nesse primeiro momento, né? De estar muito fora de casa e tal. Então eu fiz uma escolha, eu era casado na época, e aí abri uma empresa com a minha ex-mulher da área de marketing. A gente abriu a Pepper Agência, que cuidava de gestão de imagem de atletas. Tivemos alguns... 2000 e o que é isso? 2011. Cara, bem comecinho, negócio de bem rede social. A gente pegou os Jogos Olímpicos de Londres, né? Tem até uma história interessante, porque nos Jogos Olímpicos de Londres, a Isiane era o nosso carro-chefe, né? Foi a primeira agenciada nossa, porque era do basquete. Eu estava em uma agência que era
concorrente sua, MVP. A MVP, MVP perfeito. Esportes. Isso. E aí, nos Jogos Olímpicos, houve um problema com a Isiane. A Isiane foi cortada, porque ela... na época, né, disseram que ela levou o namorado na concentração, alguma coisa assim. E foi quando a gente fez um mailing da agência, né? Porque isso aconteceu em Londres, né? Não, acho que estava na França ainda, antes de começar os Jogos. E por 3 dias e 3 noites ainda era o telefone fixo, o telefone da agência tocou. E qual que foi a real? Foi isso mesmo? Cara... Porque tem sempre 3 versões, né? Tem a sempre sua, 3 versões, minha e a verdadeira. A real é que não havia necessidade de um corte, desse. Né? Porque a gente conhece nos bastidores que esse problema talvez possa ser abafado em inúmeras modalidades que a gente conhece. Né? Então havia alguns problemas já de relacionamento dela com a confederação, que acabou culminando nisso. Para a gente foi ruim, a gente tinha contratos fechados lá no Maranhão com algumas universidades que queriam usar a imagem dela. A gente acabou perdendo, mas em compensação ajudou depois, né? Porque a gente desenvolveu o mailing do mundo inteiro de assessoria de imprensa para a gente poder divulgar. Então, quem acho que mais se beneficiou foi Sidão, Dani Lins, o Fulvio no basquete, Jefferson Sabino, que era do atletismo, foram nossos atletas, e a gente conseguiu desenvolver alguns tipos de trabalho. E a Isiane nem tanto, porque a gente acabou lidando com essa gestão de crise, que no fim foi interessante. Para mim, principalmente, que eu sou um cara da educação física extremamente eclético, de entender de tudo, de tentar fazer de tudo. E a gente ali, a minha ex-mulher era da área do marketing, e nesse dia ela precisava dar uma declaração, então o discurso que tem gravado da ESPN, da qual ela fala, cheio de... Eu que escrevi para ela, cara, ajudamos. Foda, né? Hoje tudo bem, né? Passou e tal, mas imagina um momento ali, cara. Pesadíssimo. E é bem na hora que a gente decidiu fazer uma troca, né? Então, eu estava usando toda a minha credibilidade como preparador físico para tentar agenciar atletas e mudar, né? Minha primeira tentativa de mudança diária mesmo, de sair da quadra, né? E aí, perfeito. A agência foi andando, eu continuei dando aula na faculdade e tal. Você trabalhou com a Bauer Find também? Sim, a gente agenciou a Bauer Find durante um tempo e veio pela Denise. A Denise foi nossa agência. Voltando de Londres... A Denise é parceiraça, cara. A Denise já esteve aqui. A Denise é das nossas. Pô. Ela recebeu um convite, acho que foi em Londres mesmo. Ela fechou com a Bauer Find. Ela tinha um contrato, não sei, acho que acabou, mas ela tinha um contrato com a Bauer Find alemã. Pois foi isso. A Bauer Find alemã entrou em contato com a gente, porque quando a gente ia acabar de fechar a exclusividade de imagem com ela, com a agência. Uhum. E aí, sei lá, 2 semanas depois, os caras lá procuraram. Então, obrigatoriamente, a gente teve que lidar com esse processo. Fizemos um vídeo bem interessante com ela, que foi comercializado e divulgado por lá, aqui no Beco do Batman, até a gente foi fazer. E aí, por esse intermédio, a Bauer Find Brasil acabou nos contratando para fazer a gestão de imagem deles durante um tempo. Então, foi bem legal. Nesses, vamos dizer assim, 5 anos aí que a agência andou, as coisas fluíram legal. Porém, como você comentou, era o começo, né, desse trabalho. A gente ainda trabalhava com fanpages, então a gente cuidava de todo o conteúdo. O atleta não tinha ainda tanta autonomia, né, no conteúdo como tem hoje. E aí, gradativamente, as coisas foram se difundindo para cada lado. E eu, pessoalmente, acabei não continuando com o relacionamento com a minha ex-mulher, a gente acabou se separando. E nisso fez com que cada um voltasse para um tipo de trabalho. Então, é a minha primeira volta pro esporte. Então, nesse momento, ali em 2015, se não me engano, 2015, eu volto pro basquete, aí no basquete masculino, convite do Diego Geleilati, que estava no Paulistano na época. E aí fui voltar a trabalhar com o esporte de alto rendimento, continuando ali na faculdade e na escola. Ao final de 2015, que foi o ano da separação, eu também parei de dar aula na escola e, por problemas que eu tinha na faculdade, a faculdade começou a ter problemas de pagamento, né? Tive uns 2 anos ali que eles atrasavam e tal, e eu decidi também sair para tentar buscar direitos e tal. Então, eu fiquei realmente só no esporte e comecei a pensar disso que eu estava comentando contigo, de cara, eu acho que é a hora de eu voltar a empreender novamente em algo mais amplo da educação física, em que eu acho que eu possa contribuir. Porque, vendo essa relação da educação física escolar não contribuir para a gente no esporte,
eu acho que é algo que a gente precisa mudar ontem. Então comecei a pensar em um tipo de produto que se desenvolvesse nisso. Ao longo da minha formação como preparador físico, aquilo que eu te comentei, né, de trabalhar só numa lateral, eu obrigatoriamente desenvolvi exercícios coordenativos inúmeros. Então, eu tinha que dar treino todo dia lá para as meninas, eu punha os bambolês e exercícios coordenativos e tal. Isso fez com que as minhas atletas começassem a ter um rendimento interessante. E aí eu fui estudar isso. Né? Por que ela está tendo esse rendimento interessante? Então, eu comecei a perceber que sempre que eu trabalhava um tipo de exercício coordenativo com o atleta, do qual ele não conhecia, eu gerava um estresse neuromotor interessante. Então, estudando, né? Podemos entrar num assunto mais técnico? Claro, vai, não. Manda bala aí. Quando você vai fazer um exercício que você conhece, controle motor, o seu cérebro gera uma média de 50 MHz de potência para gerar o estímulo elétrico e levar até a sua fibra muscular contrair. Quando você faz um exercício do qual você não conhece, o seu cérebro gera o dobro, quase 100 MHz. Isso faz com que você utilize muito mais neurotransmissores para que o sistema nervoso central mande esse estímulo elétrico até as suas fibras se contraírem. Esse neurotransmissor mais utilizado em atividade motora é a acetilcolina. Quando você faz uma atividade de alta intensidade cognitiva, você não tem via neural pronta. Ele gera um acúmulo muito grande de acetilcolina nesse sistema. Essa acetilcolina vai ser ressintetizada. Então, ela se quebra, né? A mielina fica no sistema nervoso e sobra o acetil-CoA. Se você lembra lá do terceiro ano da sua faculdade, acetil-CoA é um dos ácidos do ciclo de Krebs, que tem a função de ir lá buscar ácido graxo. Né? Para ela ter uma volatilidade grande ali no sangue, as trocas químicas que acontecem fazem com que o seu sangue tenha uma quantidade maior de amônia nesse momento, que é um grande neuroinibidor. Então, na prática, o que eu percebia? Que sempre que eu fazia uma atividade coordenativa de alta intensidade, eu gerava um estresse neuromotor, um cansaço, que era interessante para o atleta, principalmente no basquete. Por quê? E aí eu estendo isso para o vôlei, para o handebol, para todos os esportes de ineditismo. Entendi. Você precisa, no final, estar cansado igual o seu adversário, porém, se você tem uma resiliência coordenativa maior, você vai ser mais preciso. No basquete, é Faz isso. sentido, é. Faz muito sentido. Se eu tô cansado, mas eu arremesso e a bola cai, acabou meu problema. Eu posso estar cansado. Então eu comecei a desenvolver esse tipo de trabalho e aí mudei toda a minha percepção como preparador físico em pautar todo o meu planejamento de treinamento em cima da capacidade coordenativa. Então, aprendi na faculdade o treinamento em bloco ou trabalhar por capacidades físicas e ali eu decidi fazer uma mudança e isso foi positivo para mim. Caralho, que foda, hein? Interessante, porra! Né? E aí isso foi me dando notoriedade, porque os atletas realmente sentiam essa diferença e por esse tipo de trabalho eles sempre faziam algo novo. O trabalho não era tão lesivo, mas deixava o atleta extremamente sagaz. Né? Entendi. Porque sempre trabalhar antes da automatização do movimento, né? Principalmente com atletas novos, em que ele cria uma via neural mais ampla, na hora que ele automatizou o movimento e ele tem essa via neural maior, né, usa mais neurônios para fazer algo simples, ele consegue aperfeiçoar com mais longevidade. Você consegue dar um exemplo prático assim de exercício coordenativo de alta intensidade? Sim, vamos supor, você vai fazer um skipping, elevação de joelho, certo? Eu faço lá a elevação de joelho, vamos imaginar a escadinha de coordenação, Sim. 2 vezes em cada degrau, ok? Você consegue pedir para o atleta acelerar. No momento que você coloca, vamos agora fazer com o movimento dos braços alternados, certo? Sim. Ele já vai ter uma dificuldade porque ele está colocando outro segmento. Se ele tem essa dificuldade, eu peço, em vez de você fazer com os braços alternados, você vai fazer com os braços estabilizados, que é algo que muitos técnicos não utilizam, né? Já ensina o movimento sem o atleta aprender a estabilizar certo segmento para não perder a velocidade do outro. Então, eu comecei a estudar essa questão de que são neurônios diferentes. Desassociar, tipo, membro superior e membro inferior. Tem uma brincadeira que eu faço, que você tenta fazer aí. Você vai abrir o braço aqui. Agora eu vou passar vergonha em rede nacional. Mão esquerda na ponta do nariz. Mão esquerda na ponta do nariz. Mão direita na orelha contrária. Na orelha contrária. Na hora que eu falar já, a gente vai trocar. Bate 2 palmas e troca. Já. Eita! Caralho, velho. Então, é um exercício extremamente complexo. Nossa, meti a mão no olho. Aí porque eu sempre ensino, né? Aí eu consigo fazer. Mas aqui nós estamos falando de 2 hemisférios cerebrais. Fiquei curioso né? agora.
lado direito controla o lado esquerdo controla o direito, ele é duplamente cruzado, tem um tempo rítmico em que você tem que tomar uma atitude motora no tempo certo. Então, toda essa complexidade é a forma de construir o movimento. Certeza, tem um monte de gente em casa tentando fazer agora. É possível. Então, essa foi a ideia que eu comecei a desenvolver nessa atividade. Perfeito. Lá em 2016, eu falei, cara, eu acho que eu descobri uma metodologia de construção coordenativa. Pensei comigo. Será? Né? Comecei a escrever sobre isso. E pensando em empreender, eu pensei, cara, a gente tem que vender educação física nas escolas igual se vende robótica ou inglês hoje. Ela tem que ser uma extracurricular. Não é extracurricular. Dentro da educação formal. Hoje você faz, sei lá, você vai numa escola, tem Red Balloon. Sim. E na hora da aula de inglês... ela tá dentro da... Ela tá inserida, é verdade, no currículo. Então... Começou primeiro com a história da extracurricular, mas a escola começou a incrementar dentro da grade. A escola começou a comprar uma metodologia para vender, ou como ele faz robótica, ou como... Entendi. Perfeito? Pensei nisso. Falei, cara, eu vou desenvolver uma metodologia de educação física. Fui procurar o que eu precisava, então eu escrevi essa metodologia pautada no que a gente aprendeu na Faculdade de Educação Física, né? De todo o controle motor. Porém, eu criei um método que o aluno faz durante 10 a 15 minutos do início da aula com esse tipo de exercício. Para quê? Para aumentar a frequência cardíaca, para preparar o aluno já para a atividade que ele vai fazer de educação física e para desenvolver esse estresse nanomotor que é extremamente positivo cognitivamente. Porque, pela abordagem psicomotricista, quanto mais acervo motor você tem, mais você vai ampliar as suas conexões neurais do sistema nervoso central. Desta forma, como eu percebi, de criar esse tipo de exercício, eu crio um estresse nanomotor diário, uma bomba de estímulos que, principalmente nessa fase entre os 6 aos 10 anos, a criança é uma esponja muito maior do que a gente, macaco velho. Claro. Então, montei essa metodologia dentro desta ideia de trabalhar com um método, né, algo fixo ali entre 10 a 12 minutos de atividade, e uma abordagem de metodologia de educação física para que o professor planeje esse tipo de atividade durante o restante das aulas. E aí decidi montar a 5 Sistemas de Ensino, que é a minha empresa hoje, para vender esse tipo de trabalho nas escolas, né? Para que, de forma filosófica, eu penso o seguinte, se eu consigo entregar ali, entre o 5º e o 6º ano, uma criança com muito acervo motor, ela pode usar isso para tudo. Ela pode usar isso para matemática, para o português. Se ela vai para o esporte, ela pode jogar basquete, vôlei, futsal, handball, pebolim, bote, cúspide, distância. Não há limites para essa criança que tem um trabalho motor desenvolvido. Entendi. O que a gente vê hoje, você que é do handball, você desce lá para ver, sei lá, sub-13, sub-12, você vai ver as crianças tendo dificuldade em aprender os fundamentos da modalidade e pouquíssimo controle motor. Não sabe correr de costas, trocar de direção direito. Por quê? Porque não foi feito, né? A educação física na escola, ela é algo obscuro, né? Sim. A gente não consegue ter uma ideia de padrão. Então foi isso que a gente pensou como produto. Cara, que legal, cara. Porra, muito foda mesmo. Porra, e assim, obrigado. Hoje ainda, né, advento do maior mal da humanidade, e por outro lado também, né? Tecnologia é sempre, né, bem-vinda se usada da maneira adequada, mas o advento do celular, cara, a gente mesmo, eu sou um cara que, pô, eu consumo muito celular, fico muito tempo no celular, muito em função, eu até uso como desculpa, né, porque é meu trabalho e tal, mas tem hora que não, né, que você poderia estar fazendo outras coisas, incentivando até, eu tenho uma filha de 4 anos, tenho uma de 17, poderia estar estimulando de outra maneira elas, né, com questões, né, motoras, enfim, não, tá todo mundo o tempo inteiro no celular, quantas vezes, né, no sofá de casa, você olha assim, tem uma TV ligada, tem 4 celulares ou um tablet, né, e todo mundo ali, que, cara, é um problema gravíssimo que talvez a gente não já está sentindo muito hoje, mas eu fico imaginando daqui a 15 anos, 20 anos, essa geração de possíveis atletas, e aí pensando no alto rendimento, cara, sim, como vai estar o acervo motor desses atletas, ou como é que a gente vai fazer para ter mais atletas. Então, assim, com certeza, os países que mais se destacam, vamos pegar os Jogos Olímpicos como exemplo, são países que têm políticas públicas, né, esportivas desde da escola, desde a parte escolar. Então, assim, esse tipo de trabalho que você faz com a sua empresa, como chama? Sincov? É 5. 5. SYNCOO.
É a junção do to sync com coordenação. Legal. E hoje você está em escola já? Deu certo aí esse seu plano de vender esse produto? Né? A gente começou com 2 unidades da Maple Bear, antes da Maple Bear ser comprada por um grupo agora, né? Que acabou inviabilizando a gente continuar só em 2, né? Precisa ser vendido para o grupo inteiro. A gente teve um ano nos 18 clubes de escolas da região de São Paulo aqui, trabalhando com o futebol. E atualmente eu estou em discussão para a exclusividade dessa metodologia em um sistema de ensino específico. Então, isso é legal, cara. De já tentar entrar de uma forma nacional a poder isso ser distribuído em larga escala, né? Porque no começo da empresa, eu tinha mais a ideia da metodologia e é difícil desenvolver um produto, né? Então, você acabou de utilizar o que acabou virando nosso produto. A gente ouve muito isso, né? Pô, antigamente a gente tinha muito controle motor porque a gente subia em árvore, porque a gente brincava, porque a gente não tinha celular. Uhum. Né? Se você vai perceber isso com a sua filha hoje ou com as crianças mais jovens, que as pessoas dizem que estão piores. Eu digo o contrário, elas estão melhores, porque as crianças não se machucam. Também. Elas aprendem e não se machucam. A gente estava sempre ralado. Eu não lembro eu com algum cotovelo, algum joelho limpo com 10, 12 anos, né? Não, hoje eles aprendem, porque o quanto de estímulo, principalmente de pixel, que se tem desde os 2 anos de idade hoje, dá uma capacidade de percepção que é muito mais assertiva. Então, hoje, e principalmente por um tipo de método assim, pelo número de repetições que essa criança faz, ela aprende com mais facilidade do que a gente. Entendi. Talvez ela não tenha a analogia que a gente tem, né? A gente foi completamente analógico, né? O nosso aprendizado não tinha nada digital. Mas essa assertividade, eu vejo que a gente consegue garantir se for específico a prática dessa atividade. Então, o nosso produto foi tentar desenvolver uma comunicação que pudesse protagonizar a educação física, né? Você tem um filho na escola, você já foi na reunião e quis falar com o professor de educação física? Não. Você vai para falar com o professor de matemática. Né? Então, não tenha... O pai não está preocupado com o que tem na aula de educação física. Se a criança voltar e falar, eu fiz queimada hoje eu joguei queimada, hoje eu joguei queimada. Hoje eu fiz escadinha. Hoje eu joguei queimada. As pessoas não estão preocupadas. Falam, pô, mas queimadas você fazia no primeiro ano e você tá no 9º e você joga queimada ainda? Não tem alguma outra coisa? Acho que nem chega na fase desse diálogo, né? Da pergunta. Então, eu tentei empreender em um segmento que é obrigatório por lei, né? 2 vezes por semana precisa ter aula de educação física na escola básica. As escolas bancam esse professor, o professor está lá, mas a escola não sabe muito bem o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer e como que a gente pode provar o que está sendo feito, né? Então, pode falar. Não. Segue aí, que me ocorreu algo aqui, mas segue aí. Então a gente pensou em usar esse tipo de situação para criar o produto. Então a gente criou uma avaliação por vídeo. Então a ideia do método o aluno é filmado nos primeiros dias de aula, ao fim do bimestre ou trimestre a gente refilma, e aí os softwares que a gente usa no esporte aí, clipa o vídeo, né, o aluno no primeiro momento e no segundo, e a gente consegue dar essa comparação, e aí o pai, a escola consegue ver, né, que entre um momento e outro houve um trabalho, e o que trabalho foi feito, e o que aqueles exercícios coordenativos podem contribuir de forma cognitiva ou na formação do aluno. Então, pensando nisso que você comentou, hoje 75% do povo consome vídeo diariamente, né? E mais de 80% da população aqui no Brasil usa o WhatsApp. Sim. Então a gente entrega direto no WhatsApp do pai. Legal. Ajudando a escola também nesse processo de criar um processo de comunicação, que o pai vai ver o vídeo, vai compartilhar de forma orgânica na rede social, com o padrinho, com a avó e tal. Então aí sim eu criei uma possibilidade mercadológica para poder protagonizar a educação física. Entendi. Então a ideia é essa, de entrar nesse ambiente escolar e começar a fazer uma produção de prática, né, de repetição de exercício ali, nessa fase da esponja da criança, em que a gente vai gradativamente conseguindo suprir esse problema que você comentou, né, de já pensando lá na frente, e principalmente o problema do sedentarismo. Entendi. Antes da pandemia, em 2019, dados da Organização Mundial da Saúde diz que de cada 5 adolescentes no mundo, 4 eram sedentários. Isso antes da pandemia. Imagina, depois, cara. Eu tive uma pré-adolescente com 13 anos dentro de casa,
passando por uma pandemia, cara. E assim, cara, 13 anos de idade, você imagina os seus 13 anos de idade, você trancado dentro de casa, tendo aula obrigatória num computador. Cara, foi um negócio maluco e com certeza isso... Quer dizer, no meu caso, lá em casa, por exemplo, não, porque minha filha ela foi pro caminho, pô, ela ama patinar, né? Então, cara, patins o dia inteiro, vou sair daqui correndo, vou buscar ela no patins, porque, enfim, né? Acho que o esporte ficou bem ali inserido dentro da minha casa. Mas pô, não é a realidade da grande maioria, né? Então, a pandemia realmente colaborou muito negativamente nesse aspecto do sedentarismo, principalmente para jovens e adolescentes que talvez já tivessem esse viés, né, de não praticar, não ter estímulos motores, enfim. Me ocorreu um negócio que, e aí, Léo, me explica se faz sentido. Claro, assim, conversando com você, é muito óbvio que você é um apaixonado pela educação física, né, educação física escolar, né, por toda essa importância que se tem nesse período, da questão da criança ser uma esponja realmente nesse período, de trazer muita coisa para ela e de agregar e isso realmente incorporar no acervo motor dela. Mas, cara, pensando mercadologicamente, esse seu produto, ele não se insere também, por exemplo, clubes esportivos, clubes de futebol, né? Que eu vejo futebol, assim, pensando mais no investimento, porque a gente escuta muito falar sobre neurociência. Perfeito. Né? E eu acho que... Acho não, tenho certeza que isso aí tá tudo linkado. Faz sentido isso para você, né? Em clubes esportivos, em clubes de futebol, para traçar uma linha ali hoje cada vez mais... Aí pega o Hendrick, com 17 anos, é titular do Real Madrid hoje. Quantos anos esse moleque chegou no Palmeiras? Será que esse moleque tivesse tido mais estímulo, mais, né, o estímulo correto, né, da maneira que você tá falando? Será que, pô, talvez não fosse algo... Mas tudo bem que o cara... Né, peguei um exemplo meio ruim pra isso, mas outros Hendricks não aparecessem? É possível que outros Hendricks aparecessem. É possível com que esse Hendrick aparecesse com uma possibilidade ainda maior de aperfeiçoamento, né? Conseguir chegar mais longe. Mas o mais importante e o mais difícil de se vender é, para que exista um Hendrick, quantos garotos precisaram passar nesse processo? Né? Então, apesar de eu ter criado um produto, eu ainda tenho uma ideia filosófica de que a gente precisa usar do esporte para desenvolver a educação. Né? Se a gente olha em todas as modalidades, seja na sua ou no futebol, a gente vai achar poucos atletas desses profissionais que a gente diz que chegou, que tem alguma boa formação, que vai saber o que fazer quando virar um ex-atleta. E muitos desses processos não viraram atletas profissionais e também não estudaram. Né? Porque o esporte, aparentemente, não dá este valor necessário para os conteúdos que esse aluno precisa aprender na escola para ele ser um cidadão e um profissional, não importa a área que ele for trabalhar, com excelência. Entendi. O que eu vejo muito, por ter trabalhado com atletas e já ter... As minhas atletas lá do primeiro time já tem 30, 35 anos hoje, com filhos e tal. Dessa época, não tem nenhuma atleta que virou atleta profissional. Uma ou outra. Acho que uma. Mas todas são médicas, são advogadas, são profissionais em alguma área, de todas que saíram lá de Osasco, da periferia de Osasco, porque... além do esporte, deram importância, né? Tinham talvez a família ou algum segmento que deu importância a fazer as duas coisas junto, né? Sim. Então, a ideia desse produto além de entrar dentro desse processo de educação física, começar a fazer com que o esporte visualize essa necessidade. Né? Entendi. Que a comunidade também no entorno prioriza essa importância. Eu tive a oportunidade eu sou do Rio, né? E a minha primeira oportunidade como atleta em São Paulo foi numa equipe, na extinta equipe da Metodista São Bernardo, que você deve ter ouvido falar e tudo, que foi um projeto que eu acho que teve muito sucesso, muito por esse pensamento, da questão e a gente era um discurso muito claro, e eu tive a oportunidade de trabalhar como treinador também, nas equipes de base, e era o discurso de todo mundo, e era muito, muito bem alinhado. Atleta, não sei se alguém vai virar aqui, mas cidadão, com certeza. Então, esse envolvimento do esporte com a educação era uma prioridade nossa. O cara não tinha nota, podia ser o Pelé do negócio. Tá fora, né? Não vai entrar. Então, assim, a gente tinha uma preocupação muito. E eu lembro que eu, como atleta, já da equipe de alto rendimento da Metodista, né, na época, a primeira do Brasil, né, eu comecei a faculdade de educação física, parei. Comecei publicidade, parei. Aí retomei educação física e aí terminei.
esse processo todo, cara, eu ficava, cara, eu tenho que fazer, porque eu preciso entregar isso, porque senão vão me tirar do time, e aí, não sei se tirariam realmente, porque a gente tava falando, mas, cara, esse negócio que me aguçou, cara... Criou-se um ambiente para que você tivesse a resiliência de terminar. E aí se usava quem formava educação física para trabalhar nas categorias de base e tal. Cara, e era era muito legal, um sistema que se retroalimentava. Um projeto, cara, de muito sucesso que, infelizmente, né, como boa parte dos projetos esportivos no Brasil, teve começo, meio e fim. Né? Mas acho também muito em função do projeto ser a união do poder público, da prefeitura de São Bernardo, com o poder privado, que era a Universidade Metodista de São Paulo. Então, cara, desde a clínica de fisioterapia que a gente usava, ela atendia a comunidade, ela era uma clínica escola, onde alunos de fisioterapia atendiam, né, alunos do último ano, alunos de pós-graduação atendiam também. Cara, entendeu? Isso rolava, atendia a comunidade por valores, né, de baixo custo e tal, e os atletas viviam ali. Então, cara, tô vendo atleta de alto rendimento, muitos atletas que jogaram Olimpíadas estavam ali. Tô sendo atendido por uma clínica com muita gente capaz e tudo. Pô, o atleta tá aqui, por que eu não vou ser atendido por esse cara? Então, assim, isso... Clínica de nutrição, clínica de fisioterapia, clínica de fisiologia. Então, cara, foi um projeto muito legal. Eu acho que atingindo todos esses pontos aí que você citou, né? De usar o esporte de uma maneira mais ampla, de uma maneira, né, educacional, que crie esse ambiente, realmente que as pessoas queiram pensar no pós. Porque atleta, cara, eu posso falar isso muito tranquilamente, que eu hoje faltam 2 meses quebrados aí pra eu encerrar minha carreira. Cara, eu vivi 85% da minha carreira achando que ia ser pra sempre, que, pô, é muito legal, e é realmente muito legal. O cara que eu sempre tive o privilégio de gostar de treinar, de, sabe, querer estar na quadra, querer melhorar, nunca tive problema com rotina, pô, a rotina é comer isso, blá, blá, blá. Eu nunca tive problema com isso. E, pô, é muito legal, só que, cara, você tem que saber que tem prazo de validade, e eu sou um privilegiado de mesmo hoje capenga na quadra, eu vivo isso até hoje, entendeu? Mas não é pra todo mundo. O cara com 35 anos, 36 anos, ele hoje já começa a pensar. Hoje não, né? Hoje até vai um pouquinho mais, mas ele já começa a findar. Então, se a gente falar de esportes que exigem muito mais ainda na questão profissional, né? De, pô, são raros aí os esportes, vamos falar vôlei, basquete, de caras de 40 anos jogando, né? Handebol você ainda consegue por uma questão técnica, tática, da realidade do país hoje para essa modalidade, você ainda consegue levar, mas outros não. Então, cara, eu acho... Esporte individual é mais difícil. Esporte individual é muito difícil, cara. Deve ter falado com o Nori aí, que tem, acho que não tem nem 30 anos, já tá mais quebrado. Nori, pelo amor de Deus. E ele falou que vai para outra, né? Sim. Bichinho enjoado. Cara, e aí, né, só pegando, já que você pegou o gancho do Nori, falando das modalidades que você trabalhou aí, né, pensando em... deixando um pouquinho de lado a parte da... Podemos chamar de neurociência, é isso? Sim. Da neurociência. As modalidades que você trabalhou, basquete, que mais você trabalhou? Eu trabalhei com basquete, com handebol, com vôlei, com o polo, com a ginástica artística. Nos últimos anos aqui, trabalhei no Pinheiros, e o Pinheiros é um clube diferente, né, do que se tem no país. Lá existe um departamento, que é o CAA, Sim. te atende aí há muito tempo, que oferece preparadores físicos, né, é um centro único, comandado por uma direção e um coordenador, que distribui esses preparadores físicos no início do ano para as modalidades. Então, ali eu tive a oportunidade de trabalhar com várias dessas modalidades, muito pensando nessa minha forma, né, de trabalho, e aí tive a oportunidade de lidar com coisas diferentes. Mas, assim, falando do esporte inédito, né, que é basquete, vôlei, futsal, handebol, em que o atleta precisa ter um pensamento tático, né, e escolher qual fundamento ele vai fazer. O tempo inteiro. Eu não vejo diferença nenhuma nessa minha ideia de preparação física. O trabalho vai ser o mesmo sempre, vai ter alguma especificidade de algum fundamento. Eu tive uma experiência diferente, que foi o ano passado, esse ano, na verdade, em que eu trabalhei com a ginástica artística, que foi a primeira vez em que eu desenvolvi o trabalho para o esporte individual, que foi bem interessante. Com os menores ou já com os... Com a equipe adulta lá no Pinheiros. E o que eu vejo que é um grande problema no esporte ao longo desses anos é a questão do planejamento de treinamento, em questão de volumes e intensidades, quando você vai trabalhar em comissão, né? Então, o primeiro processo foi uma grande discussão com as técnicas, de a gente conseguir afinar, de eu conseguir contribuir nesse processo de entender que hora treinar, que hora folgar, que hora dar um pico de atividade, que hora dar uma atividade mais moderada, para que a gente consiga ter uma longevidade maior do atleta.
Você comentou, né? Você com mais de 40 anos consegue ainda jogar porque você teve um aprendizado competitivo diferente do que se tem hoje. É algo que, voltando lá para o método 5, a gente propõe uma ideia diferente de ensino para as crianças da competição. A gente aprendeu a ganhar e perder, que é muito bom e muito ruim, né? É maravilhoso ganhar, a gente se sente muito feliz, e é desesperador perder, é extremamente sofrido, criou-se traumas na nossa vida. Como diria saudoso Sérgio Hortelã, a lama é doída. A lama é doída, assim, você perder uma final, ela é muito sofrida, né? Mas eu digo que a gente aprendeu errado, né? A gente no esporte não ganha e não perde. Você ganha um presente ou você perde alguém. Já perdeu um pai, mãe? Já. Isso é perder, né? Esta sensação, você não tem como aprender. Não, ele precisa aprender a perder. A instituição competitiva vai ter um vencedor e todos os outros não serão. Você tem 20 anos de carreira, você sabe as vezes que você venceu e você sabe todas as vezes que alguém venceu no seu lugar. E, com certeza, você perdeu muito mais do que ganhou. Então, entender que a competição ela é educativa é algo que vem se perdendo, não só no esporte, ou na educação física escolar, ou na sociedade. Porque, aí é a minha opinião, tá? O ganhar e perder tá errado. A nomenclatura certa é ou eu venço, ou eu sou vencido. Entendi. Quando eu penso num ganhador, eu penso no cara que ganhou a Mega Sena. E o que eu tenho com ele? Raiva. Por que não fui eu? Né? Por que ele mereceu e eu não? Então, quando alguém ganha, a gente não tem empatia. E, cara, eu vou te falar que a galera da minha geração é mais ou menos isso aí. Tipo, o cara que ganha, eu tenho raiva daquele cara. Eu tenho raiva, porque a gente aprendeu assim, o ganhar e perder. Então, eu entendi a questão da nomenclatura e concordo com você. Mas eu concordo com você porque eu vivi o lado do ganha-perde. Eu aprendi assim. E aí eu entendo esse lado. Agora, eu não sei se essa galera mais nova aí, que papo de boteco mesmo, porque eu tenho muitas ressalvas com essa geração nova. A questão do vencer e ser vencido, eu acho, vamos ver se eu não vou falar besteira aqui, escolher bem as palavras, mas eu acho que eu tenho uma sensação que é mais ou menos assim, tanto faz, né? Fui vencido. E eu acho que isso pro esporte de alto rendimento, eu, com as minhas experiências, da maneira que eu aprendi e tal, eu acho que isso não funciona pro esporte de alto rendimento. Porque quando você fala isso, a sensação que dá é, depois eu vejo isso. Só que o depois é agora que você tem que ver isso. É agora que você tem que pensar, por que eu perdi? Eu falando, eu perdi. Por que eu não ganhei? Por que eu tenho que fazer melhor? Eu tenho que melhorar. E eu tenho a sensação que a galera hoje deixa... Não que não se importe, né, com ser vencido, mas que... eu vou olhar aqui no Instagram, mas eu acho que eu fiz um gol, então eu vou postar esse gol aqui porque isso me acalenta o coração. Não, pra mim não, entendeu? Tipo a história da lama que eu até citei, né? Você tem que, na minha concepção de atleta de 41 anos, aquilo ali é ruim, você não tem que querer estar ali, cara, você tem que querer, né? E eu não vejo essa galera... Não é regra. Se você faz um pensamento ao longo da sua carreira e você pensando quando você era base, como que você aprendeu isso? Como que você aprendeu que ganhar você tem que dar tudo e que perder é uma bosta? Quem te ensinou isso? Cara, talvez o ambiente que eu estava, né? O ambiente, as pessoas, treinador. Perfeito. E tal, né? Mas eu acho que nunca foi de uma maneira tipo, você perdeu. Eu não lembro de, sabe? Devo ter tido alguns episódios, Você deve obviamente. ter jogado contra equipes que faziam isso. Claro. Mas eu acho que talvez o ambiente, que era um momento diferente da sociedade, enfim, que todo mundo se aprendeu dessa maneira que você fala. O meu grande ponto é isso. É como hoje as pessoas tratam... Por exemplo, veio aqui o Roger Mancha do skate. Né? O skate é um esporte que, Jogos Olímpicos, eu lembro que em Tóquio, toda uma menina de 16 lá na Japinha, lá 16, todo mundo torcendo pra menina cair e tal, não sei o quê. E aí o Roger trouxe aqui, levantou isso, ele que é treinador da seleção brasileira de skate, ele falou, cara, não, eu tenho que ter feito manobras melhores que dela. Tenho que superar. E eu tenho que ser melhor que ela, mas eu não tenho que torcer pra ela cair, eu não tenho que torcer pra ela ser pior que eu tenho que tentar ser melhor que ela. Tipo, é uma mudança de mindset que eu acho que é peculiar daquele esporte e que nasceu daquela maneira.
Agora, pra mim, cara, não funciona. E eu vejo algumas pessoas no meu esporte, sabe, com esse sentimento, putz, chato, eu fui vencido. Isso pra mim me incomoda. Isso sou eu, Eu tá? entendo, Não tô mas falando que talvez você está olhando com o viés do ganhar e perder uma pessoa que trabalha no viés de ganhar e perder, mas não tem a pegada. E isso tá cheio. Né? Eu tô defendendo pelo seguinte, há muitos anos, principalmente trabalhando com crianças, 6, 7, 8 anos, em que eu troco a nomenclatura. Quem venceu? Eu pergunto quem venceu. Porque quando você pensa no vencedor, você pensa em alguém suado, você pensa em alguém que trabalhou, alguém que está esgotado e que mereceu aquilo. Quando você pensa no ganhador, é o que você falou, você tem raiva. Então, eu posso trabalhar pelo ódio, ou trabalhar pelo amor, ou trabalhar por superar, como você comentou. Uhum. O que é o mais importante dentro desse processo é a gente entender, pelo que a sociedade hoje vive, o problema não está no alto rendimento. Esse cara do alto rendimento ele vai surgir. Porque o alto rendimento pede com que você vença para que você sobreviva. Então, o cara que não tiver a resiliência de ultrapassar o máximo do limite dele, ele não chega. Então, não precisa ter esse medo no esporte de alto rendimento. O problema é como a gente vive a competição no dia a dia e como o esporte vende isso pro cara normal. A gente aprende a competir como no Brasil? Com o time que você escolheu, se é corintiano, palmeirense. Cara, fazem 70 anos que os caras se reúnem para se bater e ficam zoando quando um cara perde e ficam diminuindo quando um cara ganha, porque não entende o princípio do competir. Eu fiquei extremamente irritado e falava com o pessoal em casa e os amigos durante os Jogos Olímpicos de que vários dos nossos profissionais que trabalham com relação aos Jogos Olímpicos não entendem essa nomenclatura do pensamento olímpico, que é ensinar alguém a competir, né? Sim. Todo mundo fala, você foi para as Olimpíadas? Olimpíada é o tempo entre um jogo olímpico e outro. O cara vai para os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, aqueles 15 dias, é a hora que você, como atleta, vai dar o máximo de tudo que você aprendeu para ser um vencedor. Então, se você for segundo, cara, você é um perdedor? Nem fudendo, cara. Nem fudendo, Se você é 16º do mundo... o Jota veio aqui, né? Sim, sim. Da natação. Sim. Cara, a natação não teve nenhum... Teve o cachorrão na final, ele foi? No final, tá, mas não teve medalha. Não teve medalha. Ok, mas essas pessoas não trabalharam. Esse cara que atingiu a possibilidade de ir para os Jogos Olímpicos, cara, isso é a nata da nata para conseguir chegar. Então, esse conceito de ganhar e perder faz a gente perder esta visão da importância das coisas. Cara, eu vou te confessar um negócio, falando de Olimpíada e tal, eu tive a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos do Rio. E o meu sentimento, claro, você ser um atleta olímpico, é um negócio assim, eu sei a dimensão. E eu jogo um esporte que a gente sabia que a gente não ia pra medalha. A gente tá ali competindo, a gente quer, obviamente, mas a gente sabe o nosso tamanho, né? Ninguém é hipócrita de falar, o handebol masculino vai pagar medalha. Na primeira a gente tem que sempre ir, né? A gente vai de vez em quando. E a minha sensação no final, tipo, porque talvez eu conviva, hoje um pouco menos, mas, por exemplo, lá no Sport TV comentando Jogos Olímpicos, cara, eu convivi com ali trocentas medalhas olímpicas. Eu me coloco num lugar de... não é derrotado, mas eu me coloco num lugar de, sabe, de um degrau pra baixo, E na minha cabeça é assim, vai ser difícil alguém tirar da minha cabeça. Os caras são medalhistas olímpicos. Eu tenho uma cunhada que é bicampeã olímpica. Tipo, é um negócio, é tipo descer um ET aqui e falar comigo, eu estar com essa pessoa, almoçando com essa pessoa. Na minha cabeça funciona assim. Mas, é óbvio que você estar nos Jogos Olímpicos. Quantas pessoas têm a oportunidade de ser atletas olímpicos no mundo de sei lá quantos bilhões de pessoas, né? Então, assim, tem essa questão. O que claro que necessitou do alto rendimento, a pessoa que ele tem esse pensamento que eu citei aqui, ela provavelmente não vai caminhar no alto rendimento. Mas eu vejo também uma preocupação de olhar, tem o olimpismo, a história do olimpismo e tal, mas não sei se eu tô conseguindo assim, chegar no ponto, mas cara, você tem que ter alguma coisa a mais, velho. Tipo, da competição, sabe? Tem que, se você quer o alto rendimento, você tem que ter alguma coisa a mais. Eu vejo muita gente que hoje está no esporte de alto rendimento, que equipes adultas de handebol hoje praticam alto rendimento dentro do Brasil, né? Talvez não seja o nível do alto, mas é um alto rendimento.
As pessoas que, sabe, não... Cara, não tem aquele negócio. Se você entender como nomenclatura, e aí voltando ao conceito de neurociência, o que tiver incutido dentro da sua cabeça, as experiências que você teve, e você formar o conceito disso, é o que vai fazer o diferencial. Quando a gente fala em perder, né, o Barão Pierre de Coubertin, que criou o olimpismo, ele usa uma frase que todo mundo usa para tirar a frustração da derrota. O menino chegou em segunda, mas falou, não, o importante é competir. Ele falou essa frase no infinitivo, que o importante é competir. Acabou, você foi vencido, entra em outra. Acabou, você foi vencido, você entra em outra. Acabou, você venceu, foda-se, entra em outra. O que faz você aprender, o que faz você viver, o que faz você atingir os seus objetivos, é você competir. Então, o resultado na educação ali não importa. O que importa é você ser resiliente e quando você é vencido, você consegue olhar o vencedor e emular. Fala, pô, o que me falta? É o que você falou. Isso sim, isso aí cara, eu tô com você. Os caras lá da Noruega, cara, é inatingível pra gente agora. Pô, vamos chegar ao mais... Você consegue ser mais assertivo nos seus objetivos. E aí você não sofre. Eu tô dizendo isso porque de 20 anos pra cá, o que a gente vê? Pais querendo sempre tirar a frustração do filho das derrotas. Boa. E isso é um problema do perder. É óbvio, eu não quero que meu filho perca. É claro. Tá certo? Agora, se eu ensino meu filho a ser vencido e continuar, a ser resiliente, a ultrapassar, a ver o que te falta, ó, você foi vencido porque te falta isso. Ah, mas eu vou ser vencido sempre. Sim. Se você não melhorar isso, se você continuará nessa função. É a mesma coisa, só que com... Cara, é um outro viés. Por isso que eu tô dizendo. Perfeito. Dentro da nossa sociedade atual, eu acredito que isso é um caminho mais viável porque a gente está formando. Porque você deu o exemplo do skate, mas a gente já consegue ver isso nas categorias de base. Uma visão muito mais cooperativa do que a gente tinha quando era base. Sim, eu não lembro de ter amizade com alguém de outro time. Não, claro que não. Que claro louco, que não, cara. Nunca, Queria nunca. matar aquela pessoa. Porque a gente foi criado assim. Era Rock Balboa na TV, cara. É matar o outro lado, é porrada. A gente, qualquer coisa, brigava, porque a gente queria só o resultado. Não importa como ele viesse. E pensando nisso, a gente só vai conseguir ter resultado, e principalmente no Brasil, se a gente for cooperativo, se a gente ajudar todos os esportes, se isso estiver atrelado com a educação. Principalmente se a gente recortar para a vida normal que não seja dentro do esporte, né? Eu acho que eu vejo o esporte como um retrato do que é a vida cotidiana do ser humano. Se a gente faz esse recorte realmente para a vida, faz muito sentido, muito sentido. É que eu acho que esse conflito geracional de nomenclatura, da maneira que... convivo com um moleque que tem idade pra ser meu filho, cara. Sim. Que eu jogo, né? Que tá no meu dia a dia. E, cara, às vezes eu sou o velho chato, né, cara? 41 anos, cheio de dor, eu sou o cara chato que vou cobrar e talvez da maneira menos ética e politicamente correta do mundo, né? Eu vou cobrar o moleque, vou bater na porta do quarto do moleque lá, meu irmão, e aí? Não, e aí o que? É uma porra, que você não tá dormindo agora, sabe? Eu sou dessa época, eu sei que as coisas, né, mudam e tal, tem muita coisa que... Eu não acho que mudou, eu acho que é adequar. Porque adequa, eu penso exatamente. da seguinte forma, se você vai ensinar a sua modalidade handball para uma criança de 8, 9 anos, tá certo? Nessa idade aí, talvez ele já aprenda a fazer a recepção e um arremesso, ok? Se eu informar para esse aluno como é que tem que receber, você tem que fazer um triangulinho com a mão, na hora que a bola vier, você vai amortecer. Se eu informei isso, e ele não faz, eu tenho que cobrar igual você cobrou aí. Igual o Bernardinho eu cobrava a Paula pequena. Uhum. Eu tenho que cobrar mesmo, não importa a idade que ele tem. Porque se eu informei uma coisa que aquela criança tem a capacidade cognitiva de entender e executar... Ele tem que reproduzir. Ele tem que reproduzir. Agora, o que eu não informei, eu não tenho que brigar com essa criança. E eu vejo muito isso nas categorias de base. Os técnicos brigando, ou às vezes querendo o resultado de coisas das quais ele não informou, ele não criou o conceito na criança. Entendi. Então, eu acho que é um pouco isso. Hoje, eu vejo que a geração é mais assertiva. Como a gente era muito de analogias, a gente aprendeu um monte de coisa por estímulo lá, em um momento, na sua categoria de base, com 16, 17 anos, você começou a perceber as coisas que você veio recebendo. Eu acho que a geração hoje, ela percebe mais rápido. Porém, a gente tem que ser bem assertivo. Entendi. A gente tem que dar uma informação digitalizada. É isso que eu quero de você e é isso que eu vou te cobrar. Isso aqui eu não vou te cobrar, pode ser mais livre.
E aí a pessoa vai conseguir aprender e vai incutir essa questão. Porque no final você vai ver que a competição é algo interno. É o quanto você aceita o limite. Nem me fale isso aí não, de competição interna, porque isso aí, acho que hoje eu entendo que são traumas na minha vida que... Então, pode ser um trauma, mas também o que me trouxe até aqui, com certeza. É o que te trouxe até aí, assim, é o movimento de como você pensa a vida. Qualquer atleta... eu não vi nenhum atleta de alto rendimento, tirando do futebol, tá? Mas, assim, dos esportes olímpicos, que tem uma vida atrelada a você tá fazendo outra coisa durante a sua vida profissional de atleta, que depois que parou, não teve sucesso no que foi fazer em qualquer área. Porque o cara desenvolveu esta resiliência de, cara, vai tomar deu porrada, errado, vou de novo. O atleta não desiste. E é isso que é o maior ensinamento que a educação física pode trazer para um ser humano normal. Muito, né? Cara, muito. Se a gente pratica atividade física, se a gente tem esse tipo de pensamento, a gente não fica com depressão, a gente não briga, a gente não sofre, a gente vai tentar achar uma saída. Cara, muito legal, assim, o que você desenvolveu. Eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? De divulgar, das pessoas conhecerem, porque... Pô, você explicando aqui faz total sentido. Eu bati o olho lá nas suas coisas e tudo, mas você falando, acho que dá mais um... acho que é um grande desafio seu, é como comunicar o que realmente a 5 faz. E, pô, que bom que você teve a oportunidade, né, de me ensinar aqui como funciona, ensinar para quem tá disposto a aprender, a conhecer a 5, essa sua metodologia. E, cara, quem quer conhecer mais da 5, né, como você falou aqui, acha onde? Entra em contato com... A gente tem o site www.5.com.br. Vou deixar aqui na descrição. A gente tem a rede social, que é @método5 no Instagram. Legal. E fica de olho ali. Ali também vai ter as minhas redes sociais. Eu tô sempre tentando demonstrar um pouco desse conteúdo. Mas é isso. Pô, é legal. Começar a divulgar, até por isso que eu vim, para poder falar bastante sobre isso, porque é algo que eu tô nessa resiliência, né? De ir ali mostrando e tentando fazer com que isso cresça cada vez mais. E, cara, quem sabe, pô, um dia a gente veja, né, crianças, adolescentes, jovens que tenham participado do Método 5, chegando nos Jogos Olímpicos, né, e aí aumentando essa base, né? Não tem jeito, pra gente ter uma pirâmide bonitinha, chegando com mais gente lá em cima, a gente precisa cada vez aumentar a base, e eu acho que a educação física escolar é o caminho. Eu acho que tem muitos países que servem de exemplo pra gente. Claro que isso tem que estar atrelado ao poder público, tem que estar atrelado a políticas públicas de fomento à educação física, ao esporte. Mas, cara, acho que sementes como a sua, da 5, acho que são... Eu tive uma oportunidade lá em 2016, que eu participei, né, da preparação nos Jogos Olímpicos do Rio. Eu apliquei a metodologia 5 com os atletas ali, o Marcelo Huertas, o Raulzinho, o Nenê, o Giovannone e tal. Mas eram já atletas profissionais. Só que eu tive a oportunidade antes do Jorginho, que hoje é armador de Franca, né? Ele ainda estava no Pinheiros. Quando ele saiu do Pinheiros para ir para a D-League, o empresário dele contratou a gente para fazer uma preparação voltada a esse trabalho coordenativo. Eu digo assim, o Jorginho foi um cara que hoje é o meu exemplo de quem conseguiu atingir os níveis mais altos dos exercícios coordenativos. Eu cheguei em exercícios coordenativos inimagináveis de controle motor, com um nível de complexidade, para ele fazer esse processo. E ele foi para os Jogos Olímpicos agora, então até fiz um post na época comentando desse trabalho, porque a gente conseguiu contribuir dentro desse processo, e eu acho que a minha preocupação nem é tanto com que esses atletas cheguem, porque eu acho que vão chegar. Eu tenho realmente uma preocupação de uma política pública mais ampla, cara, com que a gente consiga fazer, como é nos Estados Unidos, como é no Japão, em que a escola consiga contribuir com o esporte. E que o esporte esteja atrelado lá na educação física escolar, né? Que a gente possa buscar no 3º, no 4º ano, alguém já preparado para aprender o fundamento das modalidades. Pô, muito legal, cara. Acho que ações como essa, eu conheço outro lugar em São Paulo que é um projeto começando e tal, que chama H10 Escola da Bola, né? Que tem um projeto para não especializar. Então, pô, você que é a sua criança jogando futsal, não, ela vai experimentar tudo aqui, cara, através de esportes com bola, de atividades com bola, enfim. Acho que são projetos muito legais que tendem a ajudar muito, né? Tanto num processo educacional quanto num processo esportivo de longo prazo.
Perfeito. Léo, obrigado pelo seu papo, cara, obrigado pelo seu tempo. Acho que foi muito bacana, muito esclarecedor aqui. E aí, isso é uma coisa legal aqui do Podspot, que eu desenho sempre na minha cabeça uns papos, pô, você acha que vai pra esse lado? Cara, ele foi pra outro completamente diferente. Legal. Pô, muito legal, espero que você tenha curtido, cara. Não, curti bastante, obrigado pela oportunidade. É um assunto que eu adoro falar, você percebeu? Se deixasse, a gente ia ficar aqui até amanhã. Obrigado Boa. mesmo, Diego. Vou deixar aqui suas redes sociais, tudo da 5 também aqui, pra galera acompanhar, seguir, compartilhar, tá bom? Maravilha, obrigado. Valeu. E pra você que acompanhou esse episódio do Podspot, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Ó, tem muita coisa pra você seguir, ó. Tem o Podspot no Instagram, tem Isto É Esporte no Instagram, tem o canal do YouTube do Podspot, tem o canal do YouTube aqui da Isto É, das publicações da Isto É. Então, por favor, dá aquela moral pra gente, certo? Um abraço, até a próxima, valeu, fui!